Olá! Nesta análise, a gente vai desvendar juntos a nova estrutura para o ensino de língua portuguesa no Brasil, seguindo as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Bom, tudo começa com essa pergunta, que é o grande desafio. A maneira de ensinar português precisava, e muito, de uma atualização. Sabe aqueles métodos antigos super focados em decorar regras? Eles simplesmente não preparam mais para as complexas formas de comunicação do século XXI? A meta agora é outra: conectar de vez a sala de aula com o mundo real. Ok, vamos mergulhar nisso. A primeira grande mudança é uma virada de chave na filosofia de ensino. A língua deixa de ser vista só como um conjunto de regras para memorizar e passa a ser encarada como o que ela realmente é, uma prática social, viva, que muda o tempo todo. E esse slide aqui mostra essa diferença de um jeito super claro. A gente sai daquela decoreba de gramática para focar no uso da linguagem em situações reais. Em vez de ficar analisando frases soltas, fora de contexto, o foco agora é na compreensão de textos inteiros. A gente também sai de uma visão que só valorizava a norma padrão para outra que respeita e celebra a variação linguística gigantesca que temos no Brasil. E, finalmente, o ensino se abre para muito além da escrita formal, sabe? Ele abraça toda a diversidade de mídias e formatos do nosso tempo. Agora, vamos entender o coração dessa estrutura. Ela se apoia em 4 pilares fundamentais, que a BNCC chama de eixos de prática. A melhor forma de pensar nisso é assim. Imagine um kit de ferramentas de comunicação. Cada eixo é uma ferramenta essencial que todo estudante precisa aprender a manusear. E o ponto crucial é este: elas não funcionam sozinhas, estão sempre trabalhando juntas, de forma integrada. A primeira ferramenta é a leitura e a escuta. E aqui, um ponto de atenção. Não se trata apenas de decifrar palavras, tá? O objetivo é desenvolver a compreensão crítica de tudo que a gente consome, seja um livro, um podcast, um post nas redes sociais ou até um meme. A segunda ferramenta é a oralidade. E isso inclui todas as formas de comunicação falada. Vai desde uma conversa informal, aprendendo a respeitar a vez de cada um falar, até situações mais estruturadas, como apresentar um trabalho, participar de uma entrevista ou, por que não, gravar um podcast. Depois, vem a produção de textos. E aqui a palavra texto ganha uma dimensão muito maior. Não é só a redação no papel. É sobre ser autor ou autora nos mais diversos formatos que a comunicação de hoje permite. E olha, o que é fascinante neste slide é ver o tamanho do que significa produzir textos hoje em dia. É criar vlogs, roteirizar podcasts, desenvolver memes com propósito, produzir reportagens, fazer resenhas de games e até criar playlists de música comentadas. A ideia de autoria hoje é muito mais ampla. E, por fim, a quarta ferramenta que, na verdade, é a base que sustenta todas as outras, a análise linguística e semiótica. É aqui que entra a reflexão sobre a própria linguagem. E atenção, isso não é aquela gramática tradicional de ficar classificando sujeito e predicado, não. É muito mais profundo. É sobre desenvolver a consciência das escolhas que fazemos ao nos comunicar. Por que usar esta palavra e não outra? Que efeito essa imagem provoca ao lado deste texto? É pensar sobre como a linguagem funciona para produzir sentidos de forma intencional. Ok, então já temos as ferramentas. A pergunta agora é: onde a gente usa essas ferramentas? É aí que entram os campos de atuação. Para continuar na nossa metáfora, se os eixos são o kit de ferramentas, os campos de atuação são as bancadas de trabalho. São os contextos da vida real onde essas ferramentas são usadas para projetos concretos com a mão na massa. Para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio, a BNCC define 4 grandes campos. Tem o artístico-literário, voltado para arte e literatura, as práticas de estudo e pesquisa que organizam o saber acadêmico, o jornalístico-midiático, para aprender a lidar com o universo da informação, e a atuação na vida pública, que é sobre o exercício pleno da cidadania. A ideia é garantir uma formação completa. E esta tabela ilustra perfeitamente como esses conceitos viram prática. No campo artístico-literário, a pessoa pode analisar um poema ou escrever um conto. Em práticas de estudo, produz um seminário. No jornalístico-midiático, cria uma notícia. E na atuação na vida pública, participa de um debate. A teoria se conecta diretamente com a ação. Então, vamos recapitular. A gente já tem as ferramentas, que são os eixos e as bancadas de trabalho, que são os campos de atuação. A grande pergunta é: qual é o objetivo final de toda essa engrenagem? O que se quer construir com tudo isso?
O objetivo final é formar verdadeiros artesãos e artesãs da comunicação. Pessoas que não apenas consomem informação de forma passiva, mas que dominam as ferramentas da linguagem com habilidade e propósito para construir, se expressar e transformar o mundo ao seu redor. E toda essa estrutura foi pensada para convergir no desenvolvimento de 10 competências gerais, que são essenciais para a vida no século XXI. Vamos dar uma olhada em algumas delas que se conectam diretamente com a linguagem? Uma das mais importantes é o pensamento crítico. É a habilidade de navegar nesse dilúvio de informações que a gente recebe todo dia, sabendo analisar, questionar fontes, identificar argumentos frágeis e se posicionar de forma ética e bem fundamentada. Outra competência essencial é a cultura digital. Isso vai muito além de apenas saber usar a tecnologia, viu? É sobre mobilizar o digital para criar, para produzir sentido e desenvolver projetos autorais. É formar criadores e criadoras de conteúdo e não apenas consumidores passivos. E para destacar uma última, uma competência profundamente humana: empatia e respeito. No campo da linguagem, isso significa entender que a língua é parte da cultura e da identidade das pessoas. É aprender a valorizar as diferentes formas de falar do nosso país e combater ativamente o preconceito linguístico, que, infelizmente, ainda é tão comum. Então, no fim das contas, o ponto crucial é essa mudança de perspectiva. A pergunta que este slide propõe e que orienta todo o modelo é: o que a gente quer formar? Pessoas que apenas memorizam regras gramaticais ou comunicadores completos, críticos, que participam ativamente da sociedade? Para a BNCC, a resposta a essa pergunta é muito clara. E se eu dissesse que, das 26 letras do nosso alfabeto, apenas 7 fazem exatamente aquilo que se espera delas? Nossa, só 7? É um número bem chocante, né? Pois é. O resto é um caos total governado por um conjunto de regras invisíveis, dependências históricas e, puras armadilhas. Aham. Nós geralmente crescemos acreditando que o ensino da língua materna é como erguer uma parede de tijolos. Empilham-se as letras, depois as sílabas, joga-se um pouco de cimento em forma de regras gramaticais e a parede está pronta. Estática, previsível e segura. E assim, essa é uma ilusão extremamente reconfortante, sabe? A sociedade adora pensar na linguagem como um manual de instruções fechado e perfeitamente lógico. A regra diz isso, a exceção diz aquilo, e com base nisso a gente mede quem sabe e quem não sabe se comunicar. Exatamente. Mas hoje nós vamos estilhaçar essa ilusão. Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. A nossa investigação de hoje se debruça sobre um documento educacional bem denso e fascinante, o Estudo.pdf. Que é um documento super importante. Sim, ele detalha as diretrizes curriculares de língua portuguesa no ensino fundamental, o que, à primeira vista, pode soar como um tópico puramente burocrático, mas eu garanto para quem nos ouve que não é. Com certeza não é. A missão desta análise não é ficar debatendo regras chatas de escola, tipo se a vírgula vai antes ou depois da conjunção. O que nós temos em mãos é o mapa de uma revolução silenciosa sobre como o cérebro humano, a cultura e a sociedade se conectam para construir o que chamamos de comunicação. E o mais impactante para mim é que o ensino deixou de existir em um vácuo, sabe? Aquela coisa só de papel e caneta, gramática isolada. Sim, aquela decoreba clássica. Isso. O Materialismos ao Analisar abraça coisas como vlogs, podcasts, cultura de fãs e a complexidade neurológica absurda que a humanidade inventou para conseguir registrar o próprio pensamento. Certo. Vamos desempacotar isso. Porque a visão de quem nos acompanha sobre como lemos, escrevemos e existimos em sociedade nunca mais será a mesma. Eu espero que não mesmo. Para entender o destino dessa jornada, a gente precisa olhar para o motor que faz as pessoas quererem ler, em primeiro lugar. Lendo as fontes, a sensação que eu tive é que aprender a ler e compreender textos complexos deixou de ser uma escadinha obrigatória, né? Aham. E passou a funcionar, na verdade, como um jogo de videogame de mundo aberto. O que é fascinante aqui é como o documento oficializa algo que muitos educadores já intuíam na prática. A progressão de habilidades não acontece em um curto espaço de tempo e definitivamente não é uma linha reta. Pois é. E essa sua analogia do jogo de mundo aberto captura exatamente a mecânica da motivação humana que o texto descreve. Pensa em um jogo tradicional, linear. O jogador passa da fase 1,
adquire uma ferramenta, vai para a fase 2, derrota um chefe menor e chega à fase 3. A leitura na escola sempre foi vista assim, né? Exatamente, como um passo a passo rígido. Mas em um jogo de mundo aberto, se o jogador estiver, obcecado por uma missão específica ou um item raro, ele cruza o mapa inteiro. Ele ignora os monstros de nível baixo e se joga num território extremamente hostil. Ele vai apanhar muito ali, com certeza. Vai apanhar demais porque não tem o nível necessário ainda, mas a motivação faz ele insistir, explorar e tentar entender aquele ambiente. A leitura no mundo real funciona exatamente assim. Perfeitamente. O documento chama isso de fator fã, ou grau de envolvimento com o tema. O texto menciona explicitamente o engajamento com histórias em quadrinhos, universos cinematográficos, games e comunidades online. As famosas fanfics e fóruns, né? Sim. Pensa no impacto prático disso. Um adolescente pode demonstrar uma fadiga enorme ao ler um texto escolar de 3 parágrafos, mesmo com vocabulário simples. No entanto, se ele for apaixonado por uma série de fantasia, ele vai passar horas e horas na internet lendo fóruns de teorias e enciclopédias colaborativas. E o detalhe é que esses textos de fãs possuem uma estrutura sintática super complexa, cheia de subordinações, ironias e um vocabulário hiper específico. E a mágica é que ele não desiste no primeiro obstáculo. A paixão atua como um lubrificante cognitivo. Adorei esse termo. O documento ressalta que, mesmo diante de um texto muito além de sua fluência atual, a pessoa não precisa compreender cada palavra com perfeição. O cérebro extrai sentidos parciais. Isso é crucial. O leitor preenche as lacunas com o conhecimento prévio que ele tem sobre o universo do personagem e assim ele constrói um sentido que serve ao seu objetivo imediato. Exato. Isso destrói aquela velha ideia de que precisamos dominar completamente o básico antes de sermos expostos ao complexo. A grande lição para nossa audiência é que a paixão e o contexto real são os verdadeiros motores da cognição profunda. Sem paixão a coisa não anda. Não anda. Se a prática da leitura não estiver ancorada em um interesse visceral, seja descobrir o final de uma história, entender a tática de um esporte ou aprender a consertar um motor, o desenvolvimento intelectual meio que gira em falso. Nossa, total. E pegando esse gancho, se a leitura é impulsionada por interesses reais, a produção de textos precisa refletir a mesma realidade. A clássica redação sobre as férias já não dá conta do recado de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ficou obsoleta. Mas aqui eu tenho que jogar um balde de água fria e ser um pouco cético. E lá vem. O documento fala explicitamente em colocar os alunos para produzir um gameplay comentado, um vlog, uma playlist comentada. Lendo isso de primeira, não parece apenas uma tentativa desesperada da academia de parecer jovem e descolada? Olha... E como um professor tradicional sequer avalia um vlog com os mesmos critérios de uma dissertação. Olha, essa é uma objeção excelente e que aparece muito. Mas a inclusão de vlogs e podcasts não é uma concessão ao entretenimento, sabe? É o ensino de um conceito técnico rigoroso chamado condições de produção. Condições de produção? Como assim? Quando o documento exige a criação de um álbum de heróis ou vilões, um almanaque cultural ou uma fotodenúncia, ele não está tentando ser legal. Ele está ensinando o autor a ler o mundo e se adequar a ele. Ah, entendi. Ou seja, a forma segue a função e o público. Sem dúvida. Fazer o roteiro de um vlog exige que a pessoa se pergunte coisas como quem é a minha audiência, por qual plataforma isso vai ser distribuído, é para convencer, informar ou entreter. São exigências bem diferentes, né? Totalmente. Escrever um verbete de curiosidade científica demanda um rigor terminológico, enquanto criar um lambe-lambe para colar na rua exige síntese visual e um impacto emocional instantâneo. Se o ensino focar apenas no formato da redação escolar, nós estamos formando pessoas que só sabem se comunicar com uma única pessoa no mundo. O professor que vai dar a nota. Exatamente, só ele. Caramba, isso faz muito sentido. A avaliação, então, deixa de ser apenas sobre ortografia e passa a ser sobre eficácia. A mensagem sobreviveu ao formato. Isso mesmo. E isso nos leva diretamente para a complexidade da oralidade. Porque,
Gravar esse podcast ou apresentar esse vlog destrói de vez a noção de que a fala é simplesmente abrir a boca e deixar as palavras caírem. A oralidade, nesse novo panorama, é tratada com um nível de exigência quase coreográfico. O eixo da oralidade no documento mostra que orquestrar vozes em uma webconferência, mediar debates, criar jingles ou declamar poemas, tudo isso exige um planejamento meticuloso. E a fala não é mais vista como algo totalmente espontâneo e sem regras, né? Nem um pouco. E o mais interessante é que a análise vai muito além das palavras, entrando no território dos elementos paralinguísticos. A postura física moldando o sentido da fala. Exatamente. A direção do olhar, a tensão na expressão facial, os gestos com as mãos acompanhando a ênfase silábica, o tom de voz, o ritmo. Pense em como uma pausa de 3 segundos antes de uma revelação em um vídeo muda completamente o peso da informação. Verdade. O silêncio também fala. Sim, a oralidade passou a ser entendida como um texto que exige planejamento, roteirização, ensaio e edição. Então, o que isso tudo significa no final das contas? Significa que a comunicação moderna é irrevogavelmente multissemiótica e multimodal. É uma sinfonia. Temos o texto, o link, a imagem, a pausa respiratória, a edição. É um pacote completo. Mas para conseguir orquestrar essa sinfonia em alto nível, para produzir esses hipertextos brilhantes, o cérebro do autor precisa primeiro dominar a ferramenta mais invisível e traiçoeira de todas: o código físico da nossa escrita. Que não é nada simples. Um crucial e surpreendente do documento, que é a diferença entre alfabetização e ortografização. Se conectarmos isso ao panorama das dificuldades de aprendizagem, percebemos que a sociedade subestima enormemente o que exige de uma criança ou de um adulto em processo de letramento. Como assim? A alfabetização, no sentido técnico do termo, é decodificar a mecânica. É codificar fonemas em grafemas. É o momento em que a mente entende que o desenho da palavra não tem relação física com o objeto. O desenho de uma cadeira se parece com uma cadeira, claro, mas a palavra escrita C-A-D-E-I-R-A é um acordo arbitrário da humanidade para representar sons específicos. E decifrar que essas linhas rabiscadas no papel representam fonemas é a alfabetização, que geralmente leva 1 ou 2 anos ali no começo da escola, né? Isso, esse é o foco inicial. Mas aí entra o choque de realidade. A ortografização não acaba em 2 anos. É um processo angustiante e longo que leva talvez a vida inteira. Lembra das 7 letras que eu comentei lá no início? Impossível esquecer. Esse é o ponto onde o grau de dificuldade do português do Brasil se revela de forma nítida. O nosso alfabeto tem 26 letras, grafemas. Espera-se que cada letra tenha seu próprio som fixo, certo? É o que a gente quer acreditar. Mas o documento evidencia que apenas 7 letras possuem uma relação regular e direta com os fonemas. Apenas 7 grafemas não mudam de som dependendo do contexto. P, B, T, D, F, V e K. São as consoantes bilabiais, linguodentais e labiodentais. Sons duros, físicos. Se você vê um V, ele vai ter som de V e pronto. Exato. E o que acontece com as outras 19 letras do nosso alfabeto? Elas viram um campo minado de incertezas. A maioria do nosso sistema de escrita é regida por regras contextuais. Um R no início da palavra soa de um jeito, no meio de 2 vogais soa de outro, como R e RR. O som do C muda se está ao lado de um A ou de um E, o dilema do C e do QU. Nossa, sim? E há as regras morfológico-gramaticais. Para escrever corretamente, o cérebro tem que processar gramática em tempo real. Saber se a palavra tem um sufixo, se é um verbo na terceira pessoa, ou se é um substantivo derivado de um adjetivo, como beleza com Z, ou um título de nobreza, como princesa com S. Deixa eu tentar criar uma analogia aqui. Antes eu achava que o nosso alfabeto era como o teclado de um piano infantil. Você aperta a tecla do Dó e sai o som de Dó. Sempre. Mas, na verdade, lendo isso, parece que o nosso sistema de escrita é como um teclado de sintetizador digital super complexo.
Você aperta uma tecla, mas dependendo de qual botão de contexto está ativado no painel ou da origem da música que você está tocando, aquela mesma tecla pode emitir 3, 4 sons completamente diferentes. Exatamente isso. Às vezes ela não emite som nenhum, como o nosso H no início de palavra. Ele está lá na partitura, mas você toca no vazio. É uma excelente visualização, porque quando o som não é regido nem pelo contexto imediato das outras letras e nem pela classe gramatical da palavra, a gente entra no reino da pura irregularidade histórica que exige memorização. Que é a pior parte, né? Sim, a palavra é escrita de um jeito porque evoluiu do latim, do tupi ou do árabe, e a grafia estacionou no tempo, enquanto a fala das pessoas mudou ao longo dos séculos. O fato de uma mente conseguir operar esse sintetizador cheio de botões secretos em alta velocidade para conseguir ler uma placa de trânsito ou escrever uma mensagem é francamente um milagre neurológico. É de explodir a cabeça. E a grande questão que fica é, já que esse nosso código da escrita é tão cheio de nuances e irregularidades, como transformamos esse caos mental em uma ferramenta de poder e clareza? Através da análise linguística e semiótica contextualizada. E eles deixam claro que a gramática pela gramática, aquela coisa de decorar o nome das orações subordinadas, não é mais o foco, né? Se conectarmos isso a um panorama maior, a gramática e a semiótica não são fins em si mesmas. O documento traz um exemplo muito claro disso. Em vez de decorar pronomes, o produtor do texto percebe os efeitos. Como assim, na prática? Acreditamos. Para a terceira pessoa, tipo, nota-se que, ele confere maior objetividade e distanciamento ao texto. É a gramática a serviço do efeito de sentido. Ah, sensacional. A pontuação deve funcionar da mesma forma. Com certeza. E ao manipular essa engenharia de sentidos, a gente precisa refletir sobre as variedades linguísticas e, claro, o combate ao preconceito linguístico. Esse é um ponto tenso. A escrita alfabética muitas vezes neutraliza a rica variedade oral, regional e social que a gente tem no Brasil, não é? Demais. A língua viva possui variações imensas. O problema social surge porque existem variedades que são de prestígio, geralmente ligadas às elites, e variedades que são estigmatizadas. E julgar a inteligência de uma pessoa pela forma como ela conjuga um verbo no cotidiano é tipo uma das formas mais violentas de exclusão social. O ensino precisa mostrar que o preconceito linguístico é inaceitável. Exatamente. E é por isso que o documento estrutura a atuação humana em 5 grandes campos, para preparar a pessoa para a vida real. Vamos sumarizar esses palcos onde tudo isso acontece. Tem o campo da vida cotidiana, focado na rotina. O campo artístico-literário, da imaginação. O campo das práticas de estudo e pesquisa. O campo jornalístico-midiático, que é super importante hoje. E, por fim, o campo da vida pública. Esse último é o ápice da jornada. O objetivo final é criar cidadãos capazes de denunciar desrespeito a direitos humanos, de argumentar criticamente e atuar na sociedade. Não é sobre evitar o erro de gramática, é sobre autonomia cognitiva. A comunicação é uma engenharia constante de intenções. Perfeito. Bom, nós cobrimos um terreno enorme hoje. Vimos que o domínio da linguagem começa com o ímpeto da paixão por uma história, o fator fã, passa pela dolorosa matemática de um alfabeto onde quase nada é o que parece ser. Aquele sintetizador complexo. Exato. E culmina na capacidade de produzir mídias complexas, como vlogs e podcasts, para atuar na vida pública. A mensagem é que não existe aprendizado sem contexto. A linguagem acompanha as necessidades e as tecnologias da sociedade. E falando nisso, tem um pensamento provocativo que não me sai da cabeça. A humanidade levou milênios para consolidar a relação entre som e letra. Mas hoje, a cultura digital com hiperlinks, edições dinâmicas, áudios acelerados e emojis altera drasticamente a forma como produzimos sentido. É um ritmo frenético. Sim. O que me faz refletir, será que as próximas gerações desenvolverão um sistema de notação totalmente novo? Será que o próprio conceito de alfabeto será substituído por algo que ainda nem conseguimos imaginar? É uma provocação maravilhosa, que mexe com a forma como arquivamos o conhecimento. Fica a dúvida se o nosso modelo atual vai dar conta do futuro. Fica essa pulga na orelha para nossa audiência. Muito bem, foi fantástico destrinchar essas ideias com você hoje.
Mantemos a sensação de que o conhecimento adquirido hoje é um atalho valioso para navegar no mar de informações do nosso cotidiano. Até a nossa próxima investigação!